Então, pessoal, hoje nós estudaremos exatamente o nascimento e a expansão do Islã, tá? Esse processo de nascimento e expansão do Islã é exatamente o que nós é, chamamos ali do nascimento dessa grande religião, de uma das três grandes religiões monoteístas, e também o processo ali de expansão, né? Como é que essa religião ela vai se expandir ao longo de séculos, né, pelo mundo. E aí nós temos exatamente o seguinte: o islamismo foi uma religião fundada por Maomé, né? Essa religião foi fundada ali pelos idos do século VII, e o islamismo ele tem os seus princípios e os seus ensinamentos baseados num livro sagrado chamado Corão ou Alcorão, né? E ali estão os ensinamentos que o Maomé recebeu, né, do anjo Gabriel e acabou promovendo ali as pregações para que essa grande religião ela pudesse chegar aos mais longínquos locais do mundo. Né? E para o Islã, o Maomé ele é o último profeta de Deus, sendo desta forma o mais importante profeta que foi enviado por Alá, que é exatamente ali o Deus único, né? E aí, adiante aqui. O islamismo é uma das religiões que atualmente mais crescem no mundo, né? Tendo ali a predominância em países do Oriente Médio, em países do Sudeste Asiático, mas também na África do Norte, também no mundo inteiro. Por exemplo, aqui na nossa cidade, na cidade de Manaus, existe uma mesquita islâmica, né, que fica localizada no centro da cidade, entre a Rua Ferreira Pena e a Ramos Ferreira, certo? E esse islamismo, essa religião, dados de 2010 estimam ali que existam pelo menos 1,7 bilhão de pessoas que acabam ali sendo islâmicas, né, que são convertidas ao islamismo e que professam essa fé. Após os atentados ali de 2001, né, que ocorreram nas Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos e que grupos extremistas, né, fundamentalistas islâmicos acabaram se estabelecendo como aqueles que fizeram tais atentados, em certa medida, o preconceito ocidental em relação à religião e aos seus seguidores, ela passou a ser um pouco maior. Mas nós não devemos pensar que a religião islâmica ela é uma religião de terroristas. Não, não é bem assim. O que existem grupos fundamentalistas, grupos que se utilizam da religião para fazer atos que são considerados ou são vistos como atos terroristas. Ok? Então, vamos lá. Esse mapa, ele mostra bem aqui como o islamismo ele acaba sendo predominante nessa região do globo terrestre, né? Então, nesse verde mais escuro, nós temos aí populações com 80% ou mais de muçulmanos nesses países. Nesse verde mais claro, nós temos de 50% a 79% de população islâmica. Nesse bem clarinho aí, de 30% a 49%, e nesse cinza, né, nós temos de 10% a 29% de pessoas que professam a religião islâmica. Então, está localizado na Europa, na África, na Ásia, mas também em outras regiões do mundo, como, por exemplo, a América do Sul. Então, as origens do Islã, o Islã nasceu exatamente na Península Arábica, que é um local desértico, né, e que era ocupada anteriormente por tribos nômades, ou seja, grupos que não se fixam num determinado território por um longo período de tempo, e tribos seminômades, que acabavam circulando nesse local, né, sempre em busca de melhores condições. E essas tribos nômades eram as tribos dos beduínos, né, que viviam ali nesses desertos.
Essa região da Península Arábica era uma região, naquele tempo, de um fluxo e de um intenso comércio, já que pela localização está entre a África e a Ásia mais longínqua. Nesse sentido, também, esses povos beduínos, eles praticavam uma religião politeísta, adoravam as mais diversas pedras sagradas, adoravam também os elementos da natureza. Então, eles tinham uma religião voltada para o animismo e para o politeísmo, ou seja, politeísmo, a crença ali nos diversos deuses. O Maomé, ele acabou nascendo na cidade de Meca, né? Acredita-se que provavelmente ali no ano de 570, e o Maomé, ele era de uma tribo chamada Tribo dos Coraixitas. Ele acabou sendo criado pelo tio, já que ele ficou órfão logo cedo, e a partir daí o Maomé fez muitas viagens, né, viagens comerciais, e ele teve contato, sem dúvida nenhuma, com o cristianismo e com o judaísmo, o que, em certa medida, pode ter ajudado, né, a essa criação, a essa fundação de uma nova religião, que era o islamismo, que é o islamismo. Então, segundo a tradição islâmica, foi exatamente a partir do ano 610 que o Maomé recebeu as revelações, né, do anjo Gabriel. E aí ele começou as suas pregações. Essas pregações, elas acabaram sendo vistas com maus olhos pelos líderes tradicionais árabes, os líderes tradicionais politeístas. Porque o Maomé começava a dizer que os deuses existentes em Meca eram deuses falsos e que mereciam ser destruídos pelo Deus verdadeiro, que era Alá. Então, a partir daí, os líderes da cidade de Meca começaram a perseguir o Maomé e só não mataram no porque ele conseguiu, junto com os seguidores dele, retirassem de Meca e irem para uma cidade chamada Yatreb, que posteriormente passou a ser chamada de Medina, que quer dizer cidade do profeta. Isso aconteceu no ano 622 do calendário cristão. E essa fuga do Maomé de Meca para Medina acaba sendo chamada de Égira, né? E esse é o início do calendário muçulmano, né? Que seria exatamente o ano 1 do calendário muçulmano. No período seguinte, o que fez o Maomé? O Maomé conseguiu fazer com que Medina se tornasse islamizada, conseguiu um exército de seguidores em Medina, e esse exército acabou em 627 derrotando Meca e tornando Meca um grande centro monoteísta islâmico. E nos 10 anos que se seguiram a esse ano de 622, o que nós temos? Nós temos o Maomé unificando todas as tribos árabes, todas aquelas tribos beduínas que eram nômades ou seminômades, né, unificando-as em torno da crença em Alá, na crença em um único Deus. E, a partir daí, houve também um processo de expansão da fé islâmica por toda a região da Península Arábica. Quando Maomé morre, no ano de 632, aí nós vamos ter exatamente o seguinte, né? Nós teremos o Maomé o Maomé após morto sendo uma das figuras centrais no processo dessa continuação de unificação, e também os seguidores do Maomé ficando bastante empenhados no processo da difusão dos ensinamentos do profeta. E esses ensinamentos, eles acabam sendo estabelecidos a partir de 2 livros. A Suna, né, que é um livro que trata sobre a vida do Maomé, né, sobre o Maomé guerreiro, sobre o Maomé líder político, e também o Corão, ou Alcorão, que é exatamente o livro sagrado do Islã. Esse livro ele tem 144 suratas, que são capítulos, né? E nesse livro contém ali as revelações do anjo Gabriel para o Maomé, e essas revelações sendo a mensagem de Deus para a humanidade. E segundo o Corão, o islamismo, né, seria exatamente um aperfeiçoamento do judaísmo e do cristianismo, né, seria uma palavra bem mais reestruturada, bem mais desenvolvida do que essas duas.
E seria o momento onde os seres humanos deveriam, de fato, se converter, né, para justamente alcançarem o reino dos céus. Para o islamismo, nós temos o seguinte: Jesus e os profetas hebreus, eles são valorizados. Só que Jesus, ele não é visto como Deus, né? Ele não é visto como filho de Deus. Ele é visto como mais um profeta. Contudo, Maomé é considerado o último, e sendo o último dos profetas enviados por Deus, ele é visto como mais importante na religião islâmica. E o islamismo acaba tendo ali 5 pilares importantes, né? 5 deveres que o fiel islâmico ele deve praticar, né, ao longo do seu processo ali de crença nessa religião. Então, primeiro, crê em Alá, né, e crê que o Alá é o único Deus e o Maomé é o último dos profetas, né? Segundo ponto, orar 5 vezes ao dia, né, voltado para Meca. Talvez seria uma outra situação importante. Destinar à caridade 2,5% da sua renda anual, ou seja, tudo aquilo que você arrecadou no ano, você tem que tirar esta parte aí, justamente para que com essa parte você possa ajudar os pobres, possa ajudar a caridade, etc. E fazer uma peregrinação a Meca ao menos uma vez na vida. Só que assim, somente se a pessoa tiver condições, né? Já que a viagem a Meca, em certa medida, é bem cara, né? E por último, jejuar no mês do Ramadã, que é o 9º mês do calendário islâmico, que é um calendário lunar. Para 2021, esse período fica ali entre abril e maio, 12 de abril a 11 de maio, certo? Esses seriam aí os 5 preceitos, os pilares que todo islâmico deve seguir. E aqui nós temos exatamente a peregrinação que as pessoas fazem, que muitos fazem anualmente, à cidade de Meca, né? Na cidade de Meca existe a Kaaba, que é esse cubo negro aí, onde existe uma pedra também negra. Os islâmicos acabam dizendo que essa pedra foi enviada por Deus, ela era branca e com o passar do tempo, devido aos pecados da humanidade, ela se tornou escura, né? Se tornou negra. E, nesse sentido, a cidade de Meca fica aí na Arábia Saudita, e essa é uma foto aí de novembro de 2010, mostrando exatamente que essa cidade ela é considerada sagrada e ela acaba sendo muito importante ali para a religião islâmica, né? Porque o Maomé acabou também falecendo nessa cidade, acredita-se que o espírito dele foi até Jerusalém, e de Jerusalém ascendeu ao reino dos céus. Após a morte do Maomé, começaram a existir disputas políticas, né? E essas disputas políticas, elas estavam no sentido de quem sucederia o profeta. Quem ou quais pessoas deveriam governar os fiéis, governar o califado existente, né? E aí o que ocorreu? Também houve divergências teológicas. Primeiro, aí formaram-se 2 grupos. Um grupo dos xiitas, em termos políticos, eles defendem que o sucessor do profeta deve ser um parente do Maomé, e eles só acreditam no livro chamado Alcorão, que é o livro sagrado. Já os sunitas, em termos políticos, eles defendem que qualquer membro do Islã pode ser eleito o novo sucessor do profeta, independente se é parente ou não do Maomé. E aí eles acabam tendo os 2 livros como livros importantes. A Suna, que nós já vimos lá atrás, e também o Alcorão. E a partir daí, os sunitas acabaram estabelecendo a formação do califado, né? E o que é o califado? É uma monarquia não hereditária. Se ela não é hereditária, nessa monarquia não há o poder passado de pai para filho, né? Mas sim uma ideia de que, no caso ali dos xiitas, né, a pessoa tem que ser parente, né, não precisa ser propriamente filho. E no caso dos sunitas aqui, tem que ser qualquer membro da religião que seja eleito como o novo califa, que é exatamente o sucessor do profeta de Deus.
Os 4 primeiros califas foram Abu Bakr, Omar, Othman e Ali, né? Esses 4 califas, eles promoveram um processo de expansão da fé islâmica entre o período de 1600, entre o período de 632 e 661, onde a partir daí o Islã acabou predominando em toda a Península Arábica, conquistando a Pérsia, chegando à Mesopotâmia, a Palestina, a Síria e ao Egito. Já em 1661, nós vamos ter o estabelecimento de uma nova dinastia, né? Dinastias são famílias sucedendo-se no cargo de califas. E nós temos a dinastia dos Omíadas, que são exatamente os descendentes de Ótimo. Eles acabaram se estabelecendo em Damasco, fundaram ali a capital, né, na região onde hoje é a Síria, e eles governaram esse califado no período que vai de 661 a 750. Eles conquistam ali regiões da Ásia Central, da África do Norte e também da Península Ibérica. E o que seria a Península Ibérica? Onde estaria a Península Ibérica localizada geograficamente? Exatamente no que hoje são as nações europeias, Portugal e Espanha. Também houve uma tentativa desses omíadas de adentrarem a Europa Ocidental, só que eles acabaram sendo derrotados pelo Carlos Martel na Batalha de Poitiers em 732, o que impediu a expansão do islamismo pela Europa Ocidental. Uma outra dinastia que surge, ela surge a partir de 750, é uma nova família que quer ali o califado. Essa nova família é a família dos Abássidas, que eles acabam derrotando em 750 os Omíadas, e aí eles fundam uma nova dinastia com uma nova capital em Bagdá, no atual Iraque. Bagdá era uma cidade, assim, em certa medida, cosmopolita, porque era um local de passagem, né, entre o Oriente Médio e também ali o Sudeste Asiático, que ajudava muito nas transações comerciais e nas relações comerciais existentes daquele momento. Nesse momento da dinastia Abássida vai haver um grande desenvolvimento intelectual, né, devido ao contato com diversas culturas, né, e aí os Abássidas vão produzir ali os famosos contos das Mil e Uma Noites, a obra filosófica do Avícenna, né, e também o desenvolvimento dos algarismos indo-arábicos. São algumas situações que vão acabar sendo orientadas e estruturadas aí pelos Abássidas. E aqui nós temos um mapa, né, que mostra bem o Império Muçulmano nos séculos 7 e 8, né? Então, nessa região em laranja aqui, nós vamos ter a Arábia na época do Maomé, né, de 622 a 632, quando Maomé dominou essa área. Em amarelo, toda a expansão dos califas, né, no período que vai de 632 a 661. E em lilás, nós temos a expansão omíada, né, dominando toda essa região, né, que vai daqui, além da Pérsia, até a região da Península Ibérica. Ao lado nós temos o Império Bizantino, né, que era, vamos dizer assim, o Império cristão, que basicamente era inimigo ali dos islâmicos em certa medida, né, e buscava também dominar determinados territórios. E vamos adiante. Os árabes na Península Ibérica. Então, os omíadas, depois que eles foram derrotados e perseguidos pelos abássidas, eles fugiram daquela região de Damasco, na Síria, e acabaram se estabelecendo, né, com a fuga do Abdurrahman, eles acabaram se estabelecendo na Península Ibérica, onde a partir daí eles fundaram o Emirado, né, o Emirado de Córdoba, em 756, onde passaram a governar aquela região. Depois disso, também fundaram Granada, né, e dominaram a Península Ibérica até pelo menos ali os idos de 1492. E nesse processo eles tiveram uma contribuição artística, comercial, intelectual e cultural muito forte na Península Ibérica, transmitindo valores culturais, mas também absorvendo muito dos valores culturais ali existentes. Mesmo porque os omíadas eles eram muito tolerantes com a religião, né, e com as culturas de outros grupos,
principalmente cristãos e judeus, né? Conviveram numa relativa paz durante esse período ali. Então, aqui nós temos a Catedral de Córdoba, que inicialmente ela era uma mesquita. O que é uma mesquita? Era o templo, né, religioso dos muçulmanos, né, dos crentes em Alá. Porém, a partir ali do século XV, principalmente na Espanha, mas em Portugal já tinha se livrado da presença dos árabes, dos mouros muçulmanos no século XII. A Espanha só vai conseguir isso no século XV, mais precisamente em 1492, quando os reis católicos, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, eles acabam derrotando os árabes, né? O último reduto árabe na cidade de Granada, né? E expulsando os árabes definitivamente da Península Ibérica. Porém, um grupo comunismo, os turcos otomanos, eles também estão agora promovendo uma nova política de expansão a partir do século XIV. E nesse processo, em 1453, os turcos otomanos eles acabaram conseguindo transpor as barreiras de Constantinopla, devido ao seu arsenal bélico contar com canhões, né? E a partir daí eles tomaram a cidade de Constantinopla e consolidaram o poder dos turcos otomanos no Mediterrâneo Oriental, e formando um Império Árabe que foi o mais vasto e duradouro, que durou até ali finais da Primeira Guerra Mundial, no século XX já. E, então, aqui nós terminamos essa nossa explicação, certo? Essa explicação ela é relativa aí ao nascimento e expansão do Islã, e espero que seja de grande valia.